Ou seja, muitas das vezes nós somos tentados a dizer assim, mas eu vou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu faço tudo direitinho. E tem gente que não vai, que não adora o Senhor, que não faz nada direitinho e tem tantas coisas ou até mais que eu. Acontece isso? Sim. Porque o Senhor, como Pai e como Deus que é amor, aqui Ele nos colocou nessa terra e Ele não vai ficar... O Senhor Deus não deve nada para ninguém. Até mesmo a pessoa fala, não deve nada para ninguém, mas a minha mãe me abandonou. Mas o meu pai me deixou. Mas o Senhor, até você chegar aqui, Ele arrumou um tio, ou uma avó, ou uma mãe do coração, ou alguma coisa para que você chegasse até aqui, amém? Porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. E Ele faz o sol nascer sobre os justos e sobre os injustos. E por isso, acalma o teu coração. Não se importe com aquilo que o irmão está conquistando e você não. Só que a porta é estreita, Jesus vai dizer. Do outro lado do caminho, muda de figura. Daí vai entrar quem tem retidão, quem buscou o Senhor, que creu nos mandamentos e foi fiel até o fim. Então, aqui, como eu falava que a irmã morreu, tudo que ela tinha, ela deixou. Nem a roupa que ela foi enterrada foi ela que escolheu. Mas do outro lado do caminho, nós cremos pela fé, e o diácono orava hoje na Ezequiel, para que ela possa alcançar o bem maior que a vida eterna. Então, amados, a fé não é mérito nosso, é puro dom de Deus. E se você tem fé, você tem que agradecer todos os dias. Deus, obrigado por eu ter fé. Eu já passei por tantas dificuldades, por tantas realidades, mas nem assim eu me perdi. E a gente vê, nossa, pessoa com tantas coisas e se matou e não sei o que lá. O que faltou na vida dessa pessoa? Fé. Amados, e nós falando hoje o tema é fé e conversão. Conceito de fé. Vou fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês acham? Fé. Primeiramente, é preciso esclarecer que para o homem não é fácil nem difícil ter fé. Quem acha que é fácil ter fé? Quem acha que é difícil ter fé? Nós precisamos esclarecer algo muito importante que tem que ser decisivo e gravar na nossa alma. Não é nem fácil nem difícil para o homem ter fé. É impossível. Porque fé não é alguma coisa que a gente estuda, que a gente compra. Fé é dom de Deus. Fé é dom de Deus. E se nós não ficarmos em Deus, a nossa fé vai se enfraquecendo. E aquilo que Ele nos deu por amor vai se perdendo. Então fala para o seu irmão, sem Deus é impossível, viu, irmão? E amados, nós vamos acerca desse encontro, como nós sabemos que é um seminário, ele tem um aspecto um pouquinho diferente do grupo de oração. Por isso que a Renovação Nacional, ela discerniu que fosse feito à parte um pouquinho, porque ele é formativo, porém tão querigmático e poderoso quanto. Porque o Senhor diz assim, que meu povo perece por falta de conhecimento. E ninguém dessa noite vai sair daqui mais sofrendo porque está ignorante. Nós vamos sair daqui cheio da sabedoria acerca das nossas coisas, amém? Ô, glória! É isso aí, irmã. Pegou? Pega para você. Então, amados, vai dizer assim, na apostila, sobre fé e conversão. Que a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele mesmo. Então, se a gente quer continuar perseverante na fé, não tem outro lugar. É na igreja, é em Deus, é na oração, é na comunhão, é na espiritualidade, é na adoração. Amém? Fala para o seu irmão, não inventa moda. Não inventa moda. Se alguém vir falar para você alguma coisa dessa palavra, se alguém vir para você com alguma coisinha estranha, uma doutrina estranha, você pensa no teu coração, com respeito por amor humano, mas com um amor muito maior por você e para o teu Deus, repreenda em nome de Jesus. Então vai dizer aqui na apostila, que Deus é quem tomou a iniciativa de se revelar, de se deixar conhecer pelo homem. Você fala, ai que legal, deu tudo certo para mim estar essa noite aqui. A irmã quase que se perdeu, mas graças a Deus ela está aqui. Mas antes de eu desejar estar aqui, o Senhor quis primeiro. Antes de você desejar estar aqui, o Senhor quis primeiro. Fala para o Senhor, obrigado, Senhor.
Não mereço, mas agradeço. Porque está dizendo aqui que não é mérito nosso, é graça de Deus, amém? E vai dizer aqui: aprove a Deus na sua bondade e sabedoria a revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Jesus Cristo, o verbo encarnado, tendo acesso ao Pai no Espírito Santo, se tornam participantes da natureza divina. Em virtude dessa revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como e convive com eles para convidar a admitir a comunhão. Ou seja, o Senhor mesmo oculto, Ele é presente no meio de nós. O Senhor está conosco. O Senhor é meu pastor, não me falta em coisa alguma. Mesmo que a gente está passando por momentos bons ou não tão bons assim, em todos o Senhor está conosco. As pessoas nos abandonam, as coisas mudam, mas o Senhor não. Ele é mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele permanecerá conosco até a eternidade. Amém? A menos que pela nossa liberdade e pela nossa falta de compreensão ou de aderir às vontades do Senhor, a gente escolha ficar do outro lado do caminho. Quem daqui quer ir para o inferno? Amém. Todos nós temos o desejo de encontrar o céu, amém? Só que vai dizer assim, que também, ao povo de Israel, Deus se revelou-se como um Deus único, deixando-se conhecer pelo nome. Sabendo que o nome dele expressa a essência e identidade da pessoa. Ao revelar o seu nome, Deus quis tornar-se acessível, revelando a Israel, inclusive a sua palavra. Lá em Êxodo 3,15, o Senhor, ao se revelar para Moisés, ele vai dizer assim: eu sou Javé. Ele vai se revelar, então, porque é assim, gente, nós precisamos entender algo em cerca da nossa fé. Existem 3 tipos de situação. Ateu é aquele que não acredita em nada. Não acredita em nada. Mas nem patuá, nem simpatia, nem horóscopo, não acredita em nada. Esse é o ateu, e principalmente em Deus. O pagão é aquele que acredita em tudo. Vem na missa, mas toma um passe, mas vai uma simpatia. Mas lê um horóscopo. Mas vai lá no final do ano, pula não sei quantas ondas do mar lá. E come a lentilha em cima da cadeira. E acredita no santo. E acredita não sei o que lá. E acredita no lenço. E acredita no chapéu. E acredita em inúmeras coisas. Esse é o pagão. E o povo israelita, esse povo, esses primeiros irmãos, eles estavam nessa situação. Era o Deus Sol, era Deus Lua, era Deus Chuva, era Deus do amor, era Deus da raiva, era Deus do ódio, era Deus da defesa, era Deus do combate, era Deus da tristeza, era Deus para tudo. Eles tinham uma necessidade. E eu tenho certeza que Deus vê. Até o ateu crê em Deus, porque quando o calo aperta, não acredita em Deus até acontecer uma situação. Mas o pagão, ele tem esse desejo. E o Senhor, ao ver que aquele povo tinha um desejo, uma necessidade de Deus, ele se revelou para que eles pudessem entender: não existe Deus fora de mim. Eu sou Javé, único. E nós servimos a um Deus único, amém? Fala para o seu irmão: você não é pagão. O que você é? O que você é, irmão? O que vocês são? Exatamente. Nós somos cristãos. Porque se nós tivermos essa fé firmada, fortalecida, vai dizer um dos salmos: podem cair 10 mil à direita e 10 mil à esquerda, eu não serei atingido, porque minha fé é cristocêntrica. É Deus que é o centro da minha vida. É Deus que determina. É Deus que conduz. É Deus que fala sim. É Deus que fala não. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém? Fala para o seu irmão: é Deus. Fala: se converta. Nem o WhatsApp, quando mandar para você, se você quebrar essa corrente e você não ser abençoada, quebra imediatamente. É tudo coisa de pagão. Fala para o seu irmão: aquelas fitinhas que vocês vai na Aparecida do Norte, dá 3 nó, quando arrebentar, caiu. Gente. Coisa feia. Fala para o seu irmão: pelo amor de Deus, você é inteligente. Você é inteligente, não é? Só que Deus nos perdoa e Ele vai nos lapidando acerca dos momentos. Eu também, durante muito tempo, até hoje, tem hora que eu chego cedo, tem hora, não todas as vezes. Porque o Senhor, os dons dEle é incomensurável. Então, a cada encontro, a cada chamado, a cada vez que a gente senta aqui, a gente aprende algo novo, amém? Por isso que o Senhor diz assim, que aquele que recebe o Espírito Santo, emana dele um rio de água viva. Por quê? Porque cada vez que a gente se aproxima de Deus, nós não somos o mesmo. Renova a fé, renova o pensamento, renova a inteligência, renova a forma de nós compreendermos. Porque vai renovando. Aquele irmão que fala
dengue. Aquela pessoa que pensa, não preciso mais, porque eu já conheço, porque não sei o que, ela não está em Deus, porque o Senhor disse que aquele que recebe meu Espírito emana de dentro de si um rio de água viva. Então eu encontro com a irmã, ela está diferente hoje, eu encontro com a mãe, ela está diferente hoje, e assim, o Senhor vai nos modelando. Fala para o seu irmão, você é rio. Fala para ele, você não é poça d'água. E vai dizer assim também, que a ação divina de se revelar-se exige uma resposta. Assim, pela fé, o homem dá o assentimento à verdade revelada por Deus através da sua palavra. Somente pela fé que ele concorda e adere. Ou seja, o Senhor se revela a todos, mas precisa da nossa liberdade para que nós queremos entrar nisso. E eu tenho certeza que por mais que você tenha sido convidado, ou existe uma frase muito terrível, né, que às vezes acontece, na maioria das vezes, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas o Senhor até no sofrimento, Ele usa daquele momento para fazer um bem maior. Quantas pessoas que foi acometido de uma doença na vida dela, ou na vida de uma família, ou uma dificuldade, ou um desemprego, e se aproximou de Deus, e o Senhor usou daquele momento. Porque o mal não vem de Deus. A doença não vem de Deus, mas a saúde vem. A morte não vem de Deus, mas a vida vem. A falta de fé não vem de Deus, mas o avivamento vem. Então fala para o seu irmão, não sei qual o motivo que te trouxe aqui essa noite. Fala para ele. Mas Deus vai usar dele para fazer você de novo. Ô, glória! Irmão, eu estou vendo aqui o casal de mãozada, coisa mais linda. Para você chegar, quantos anos estão casados? 40 anos, eu tenho 43, ou seja, eu tinha 3 aninhos e já estavam casando. Estava aprendendo a andar e estava casando. Para vocês conseguirem viver essa graça do matrimônio 40 anos, foi fácil. Mas é impossível? Qual que é o segredo? Teve sacramento do matrimônio? Tem Deus? Fala para o seu irmão, se tiver Deus, vai dar certo. E amados, esses casais, eu não sei como que foi o início, porque muitos casais não começam em Deus, mas a partir do momento das dificuldades vão se aproximando de Deus, e acontece Deus na vida de cada um deles. Mas acontece que por esse testemunho nós precisamos entender que chegou um momento, não sei se foi no início, se foi no meio, se foi há 1 ano, se foi há 10 anos, mas teve um momento que vocês precisaram também dizer sim a Deus, amém? Teve um momento que cada um de nós precisamos dar sim a Deus, amém? E a renovação nos orienta a ninguém chegar mais na frente e falar assim, eu estou desde 2000 servindo ao Senhor. Desde 99, desde 95, desde 70. Porque tanto faz para o Senhor quem está 20, 30, 40 anos como quem está há 1 ano ou há 1 dia. Porque o Senhor, aquilo que Ele quer fazer, se a gente quiser, Ele faz no mesmo dia. E o Senhor vai fazer se você quiser, amém? E o Senhor vai falando aqui nessa formação que a fé é algo que o Senhor é um presente de Deus, um presente nos oferecido por Deus através da igreja. Éramos crianças quando recebemos o sacramento do batismo. Quem foi batizado enquanto criança? A maioria. Quem foi batizado um pouquinho maior? O irmão, glória a Deus. Teve uma diferença, irmão, depois que você foi batizado? Sua irmã falou, sua esposa falou que não. Entendi. Depois que ele recebeu o batismo, mudou a sua vida com esse sacramento em favor de você? Você caminhava e depois você sentiu o desejo de ser batizado. Palmas para esse irmão. Oh, glória! Vocês entendem, irmãos, o que é fé? O Senhor deseja, o Senhor prepara, o Senhor nos dá. Mas a gente só vai viver essa comunhão com o Senhor se a gente quiser. O irmão não era batizado, mas ele ouviu, porque a fé vem também pelo ouvir. Ele ouviu desse Jesus, ele ouviu desse Deus, ele ouviu dessa igreja, ele ouviu dessa comunhão, ele começou a caminhar. E mesmo ele adulto, ele desejou. Não me importa se o seu batismo foi quando você era bebezinho, que você tinha 1 dia, 2 dias, 1 ano, 20 anos, 30 anos. O importa é que você deseje isso todos os dias. Quem toma banho aí, diga eu todo dia. Quem
tia? Diga eu. Tem dia que nós faz jejum, mas no final do dia nós come, né? Que Deus dá a graça. E da mesma maneira que nós precisamos dessas ferramentas, dessas coisas para nossa manutenção pessoal, nós precisamos clamar e desejar e querer e nos abrir a esse Deus todo dia. Vai dizer lá na palavra de Moisés que quando Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Ele abaixava, o povo perdia. Ele levantava a mão, o povo ganhava. Ele abaixava a mão, o povo perdia. Ou seja, até quando você vai ter que rezar? Até quando você vai ter que comungar? Até quando você vai ter que buscar? Até quando você vai ter que esperar? Até o último dia da sua vida. Porque se você abaixa a mão, você perde. Se você levanta a mão, você vence. Se você abaixa a mão, você perde. Então, se convença dessa verdade. Não tem fórmula fácil para vencer nada nessa vida. É jejum, é oração, é comunhão, é adoração, é presença do Senhor. Porque fé é sustentada e alimentada por Deus. Não tem fórmula rápida. Venha na minha igreja para de sofrer, isso não vem de Deus. Ai, mas irmão, eu não tô feliz no meu grupo de oração porque o meu coordenador me magoou. Ai, muda de grupo. O Senhor falou isso para Pedro, quando ele falou para Pedro assim: eu eis de sofrer, serei judiado, injuriado, maltratado, e irei até a morte de crucificação. E Pedro falou para ele assim: Senhor, vamos orar para que isso seja afastado de você. Ele falou: sai daqui, Satanás. Porque quando uma pessoa fala para você: larga do teu marido, desanima do teu filho, larga do teu trabalho, não vá mais na igreja, não confie, larga do seu grupo de oração, não compensa, não vale a pena, sai daqui, Satanás, porque isso não vem de Deus. Porque para a gente conquistar as coisas que vêm de Deus é sacrifício. Porque as pessoas nós temos um desejo, uma necessidade de conselhos, e o mundo diz para cada um de nós: outro dom que vem de Deus, conselho se fosse bom não se dava, vendia. Mentira, conselho é dom de Deus, tem que se dar sim. Mas tem que saber para quem pede. Porque o mundo está aí para falar um monte de bobeira, de asneira, aí nas redes, aí nas novelas, aí nas coisas, para que nós possamos nos perder. Mas sai daqui, Satanás, porque eu tenho que sofrer, porque eu tenho que esperar, não porque o Senhor quer, porque muitas das vezes o sofrimento vai fazendo a gente ser melhor. E como que a gente vai suportar? Fé. Fala para o seu irmão, fé. Fala para o seu outro irmão, fé. Vira para trás e fala para ele, fé também. Olha para o outro mais longe e fala, fé também, filho. É fé, é fé, é fé, é fé, é fé. Quem aqui está debaixo de uma promessa que o Senhor prometeu algo para você? Levanta a mão. Só você, Léo? Gente, vocês não lêem a palavra. Amados, tá bom, é que eu estou no fogo com essa patilha de fogo. Vou falar mais devagar. Amados, o Senhor já fez alguma promessa para você? Sim. Quem está debaixo de uma promessa, levanta a mão. E sempre quando o Senhor faz uma promessa, parece que o inimigo se levanta contra, né? Para desanimar. Mas se a gente não sustentar e não estivermos fortalecidos na fé, a gente não aguenta, a gente esquece. Quantas das vezes, às vezes o Senhor precisou repetir, até mesmo depois de 1 ano ou 2 anos, a mesma palavra, você fala, nossa, lá atrás ele falou, e você nem lembrava mais. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós, mas nós só vamos aguentar, só vamos conseguir esperar se nós estivermos em Deus. Por isso nós precisamos da fé. Vai dizer a palavra do Senhor que os discípulos foram enviados para alguns lugares, para alguns longínquos lugares, e que Tomé, quando soube daquilo que tinha acontecido com o Senhor, ele falou assim, eu só acredito se eu colocar a minha mão. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas, mas de uma maneira nós estamos no automático. Ora, 1000 Ave Maria, se o Senhor pede 100 missas, faz 100 missas, se pede 1000 missas, faz 1000 missas, e faz trezena, e faz quaresma, e faz centena, e faz milênia, mas nós caímos no automático. Daí o que acontece? Tomé foi obediente, ele foi lá, mas ele não levou Jesus. Amado, toda vez que você se levantar da tua cama, você precisa levar para o teu trabalho Jesus. Você precisa levar para o seu relacionamento, para a tua família, para a tua casa, pelos teus problemas, pelas tuas saúdes, pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas adversidades. Em tudo tem que ter Jesus, porque se a gente for aonde quer que a gente tenha que ir, e nós não levarmos Jesus, nós vamos indo arrefecendo e nós perdemos a esperança. Tomé foi lá, rapidão, para
obedecer o Senhor, obediente. Mas ele estava... Porque nós precisamos entender que o nosso dia da bênção, claro, que é graça do Senhor podermos estar aqui essa noite, amém? Mas nós temos que entender que o nosso dia de grupo de oração, que o nosso dia de bênção, que o nosso dia de graça é todos os dias. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Deus está conosco, porque se nós formos fazer as nossas coisas e esperarmos para estarmos com o Senhor Jesus só uma vez por semana, ou na missa ou no grupo de oração, nós não vamos suportar. Mas irmã, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar um rosário. Mas um terço é 15 minutos. 20, vá. Uma Ave Maria, 35 minutos, segundos. Um Pai Nosso, 40 segundos. Quem que não pode dar isso para Deus? A Adriana, que é a nossa coordenadora diocesana, ela foi num encontro lá, de um padre que estava fazendo formação em questão de relação ao exorcismo e tudo mais. E ela nos trazia para nós essa informação. Que o padre falava assim, de 6, 7 dias de encontro, não tenho certeza. Ele falava, se você... O tempo todo ele falava. Se vocês saírem daqui convencidos que o pior inimigo da gente não é o demônio, não é a possessão, mas é a tentação. Tanto é que está lá no Pai Nosso, livrai-nos do mal, não deixemos cair em tentação. E a pior tentação que pode acometer contra um cristão é ele perder a fé, a esperança, a paciência e a perseverança. Porque o Senhor falou uma promessa para você e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amados, e vai dizer assim, no livro do Eclesiástico está escrito, converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui a ocasião de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te da injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Livro de Eclesiástico 17, 21, 23. Então, amados, a partir do momento que nós recebemos o dom da fé, que nós começamos a compreender o projeto de salvação que Jesus tem para cada um de nós, e nós começamos a aprender com Ele, porque Ele é nosso mestre, e Ele veio aqui para nos ensinar, amém? E a partir do momento que nós vamos aderindo, entendendo, compreendendo e praticando aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, e nós vamos começando a ter aversão pelo pecado. E vai dizer também que muitas pessoas, a ter o primeiro encontro com o Senhor, essa conversão ela é automática. A pessoa muda da água para o vinho. Já viu testemunhos assim? Que a pessoa foi no grupo de oração, ou foi num encontro, ou foi num retiro. Tá melhor o jeito que eu estou falando, gente? Desculpa aí, gente. O Senhor baixou um pouco o fogo. Mas ele falou, não extingais a chama que ainda fumega. Ora aí, o fogo não pode pagar. Então, amados, o que aconteceu? A pessoa teve encontro com o Senhor e a pessoa, era bandido, matava, roubava e não sei o quê. Teve encontro com o Senhor, nunca mais matou, nunca mais roubou. Não tem coragem nem de matar a irmã. Falava lá, a esposa dele, tem hora que eu tenho até raiva dele. Chega, mata ele, não consigo. Tamanha foi a conversão, a pessoa parou de mentir, parou de roubar, parou de inventar, parou de um monte de coisa, o negócio foi instantâneo. Mas tem pessoas que não acontece dessa maneira. Mas ela vai vindo na presença do Senhor e o Senhor gradativamente vai tocando o coração dela. Aqui tem 2 pessoas que eu devo também a salvação da minha alma, porque eu ainda não estou salva, mas eu estou buscando. Porque o Senhor fala que aquele que estiver de pé não se segura para não cair. E em quem nós vamos segurar? Na cruz de Jesus. Então eu estou cada dia pedindo, cada dia, o Senhor é meu suporte. Eu descanso na cruz. Mas tem um casal aqui, levanta aí, Mateus e Regina. Pode sentar. É aquele careca, aquela bonitona lá. Porque a pessoa perdeu o cabelo, perdeu o nome, né? Brincadeira, ele sabe que eu o amo e que eu a amo também. Mas quando comigo foi assim, no meu processo de conversão. Eu fui parar lá na paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro de Trujillo. E eu fui nas missas. E durante muito tempo eu ia na missa por causa do pecado que eu tinha cometido. E eu cometi um aborto na minha juventude. E nesse pecado que eu cometi, propriamente dizendo, quando eu tomei um remédio e tal, eu fui no sanitário, comecei a passar mal. E quando eu fui me levantar, estava o bebê lá pendurado. E eu cortei e dei descarga. Só que naquele momento em que eu sofri eu fiz aquele absurdo.
eu peguei, coloquei o pé no inferno, mas o Senhor me resgatou. E ali eu fiz uma promessa para o Senhor, que se o Senhor me permitisse que eu mudasse de vida, porque eu queria converter. Eu falei, não, eu sei até onde isso me levou, eu não quero mais isso para mim. Eu sei que muitas das vezes você faz coisas, você fala assim, Senhor, às vezes eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero. E é a concupiscência da nossa carne, mas nós temos que buscar a Eucaristia, nós temos que buscar a graça do Senhor, porque se a gente não ficar unidos ao Senhor, em comunhão com o Senhor, a gente volta fácil para a vida velha. Por isso que Santo Agostinho diz assim, que para você entrar num processo de conversão, de fé e conversão, conhece-te a ti mesmo. Você precisa aprender, começar a aprender quais que são os caminhos que te deixam vulnerável e fugir. Converter é parar de passar por ali, é parar de experimentar aquilo, é parar de buscar aquilo. O que você precisa parar nessa noite em nome de Jesus? A gente precisa entender. E naquele momento eu sabia que aquele lugar me levou até o cúmulo do absurdo. Aquilo que num passado, antes do meu pecado, meu sonho era ser mãe. De repente eu peguei e me vi abortando um filho. Vocês têm noção, gente? E eu fiz o meu propósito e eu voltei para a igreja. Só que existia uma ferida do meu coração que precisava ser curada. Que era a dor da minha culpa. E eu comecei a ir nas missas. E acabei conhecendo o compadre. Que depois da minha conversão, o Senhor me amou tanto, o Senhor me perdoou tanto, que Ele me deu um filho. E que eu dei esse filho para eles batizarem. Tamanho é o amor do Senhor por cada um de nós. Não sei o que você já viveu na tua vida, só sei que uma coisa, que nem o pecado, nada pode ser barreira e não impede o Senhor de continuar te amando. Porque o Senhor te ama, porque te ama. E quando você se arrepende, o Senhor viu meu coração, o quanto eu me arrependi. E eu pedi para o Senhor, se o Senhor me levar para outro caminho, eu nunca mais volto a fazer isso. Porque eu acreditava que se eu estivesse com o Senhor, eu não voltaria mais para o inferno. E você precisa entender, irmão, que existe um projeto de salvação de Deus acerca da tua vida, da tua casa, do teu matrimônio, da tua família. Mas também existe um projeto tenebroso, diabólico de Satanás contra a tua vida, a tua casa, a tua família, teu matrimônio. Existe esse combate. Se não fosse assim, Deus não teria mandado o Senhor Jesus para nos proteger e nos salvar. E o Senhor não nos teria dado o escudo da fé. Sem fé, você não se protege e o inimigo vem e te arrebenta. Fala, eu preciso de fé. Amados, e no momento que eu decidi, que eu desejei mudar de vida, eu comecei a buscar a Eucaristia. Só que o cântico, essas coisas pela música, pelo ministério, já é algo que era natural em mim. Meu irmão fez faculdade de música na Unicamp, meu pai era músico, já vinha da minha família, meu tio Costela, a Rogéria, o Maguil, então já vinha da minha família tudo isso. O que acontecia? Eu fui lá e num passado muito próximo, eu participava de um grupo de oração de uma pastoral na Santa Terezinha, no Peage. Então, quando eu sentei na missa, por mais que eu tivesse pecadora, por mais que eu tivesse com problemas, eu já tinha experimentado o Senhor através da minha família. Vocês entendem, irmãos? E quando eu voltei lá, mesmo pecadora, cantava umas músicas, eu sabia cantar. Eu cantava, eu vivia a missa, já não mais só assistia. Porque a gente precisa entrar aqui, não como para a gente assistir, mas para participar. O Senhor hoje preparou para nós algo novo. E Ele quer que você experimente também. Você não veio aqui só para assistir, mas para participar. E eu ia na missa dessa maneira. E um irmãozinho olhou lá. Irmã do céu, você é uma voz muito bonita. Vamos cantar com a gente na igreja? Eu falei, eu não posso. Porque eu sabia do jeito que eu estava. Eu me achava indigna. E ele falou, não tem essa, eu não posso. Chamou o padre, logo eu já comecei a cantar. E daí o meu coração levou à confissão. E eu confessava 1000 vezes. Até que a gente se encontrou, eu conheci o Mateus e a Regina. E eu dei trabalho. E amados, a conversão é tão maravilhosa que aconteceu na minha vida de forma gradativa. Por quê? Porque eu ia na missa, eu ouvia uma homilia. Epa, eu faço isso. Eu não posso fazer isso, o Senhor está falando que não. Falava epa, eu faço isso, eu não posso não. E quantas das vezes, por causa da minha cura interior que eu precisava acerca dessa situação, eu ia na missa, eu me confessava, eu comungava, mas quando eu saía, eu bebia meio litro de destilado. Eu estava vivendo o alcoolismo. Por quê? Porque eu precisava de uma cura.
E eu precisei um dia entender pelas mãos do Padre Isaac que eu precisava daquela cura. Quantas e tantos de nós está aqui já caminhando há muito tempo, está vivendo, está buscando a fé e a conversão, mas tem algumas coisas da área da tua vida que você ainda não mudou. E nós precisamos mudar. Conhece-te a ti mesmo. Deixa que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. E acredite naquilo que o Senhor revelar. Porque o Senhor quer converter o teu caminho. De que eu não estou salva, como eu falei, tem muita coisa para acontecer na minha vida, mas o Senhor já fez bastante coisa. Se eu olhar para 20 anos atrás, eu estou um pouquinho melhor. Você está também, irmã? Ô, Glória. Ela pergunta ao irmão, você está melhor? Precisamos estar melhor. Ah, minha irmã, pare, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não, por causa que você falou que não pode falar mais quanto tempo na igreja, mas já faz 40 anos que eu estou servindo a Deus. Dom é serviço. Dom é serviço. Só que isso não é garantia, porque você pode chegar lá no céu e o Senhor falar assim, ai, Senhor, mas eu fiz isso, aquilo. Eu não te conheço. O que adianta você vir fazer um monte de coisa para um monte de gente e vir perder a você mesmo? Sabe, eu comecei a olhar com outro olhar em cerca da fé e da conversão que eu preciso ter. Porque muitas das vezes as pessoas falam pra gente e elas vão tentando adaptar as coisas de Deus segundo a realidade da gente. Ah, mas não tem nada a ver. Pode. A irmã, o seu marido te abandonou, mas você amava ainda a casa. Não tem nada a ver. Ah, mas faça isso. Ah, mas faça aquilo. Ah, mas beber não tem problema. Ah, mas de vez em quando se estiver muito estressada, fumar não tem problema. Ah, mas você usava cocaína, mas agora você está só na maconha. Ah, mas o Senhor conhece o coração, Ele sabe que você tem inclinação ao adultério. Sabe, eu acho que assim, que você pode fazer isso, mas não deixe sua esposa saber para ela não sofrer. Amados, uma coisa é certa. A porta do céu não sofreu reformas. E nem vai sofrer. Porque o Senhor diz no Evangelho que nenhum pingo e nenhum jota do meu Evangelho vai mudar até a consumação dos tempos. Então o Senhor vem falar para mim e para você nessa noite que precisa se emendar. Precisa mudar de vida sim. E o Senhor vai dizer assim em Gálatas: não abusar da liberdade espiritual. Viva vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, a liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruíres uns aos outros. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Não satisfazeis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito. Quantas das vezes também a pessoa fala: nossa, irmã, como você vai na igreja? Você não sai da igreja, eu acho legal. Mas eu só vou na igreja quando eu tenho vontade. As vontades da carne se opõem ao Espírito. Se eu esperar vir na igreja quando eu tiver com vontade, eu não venho nunca. Porque no final do dia todo mundo está cansado, amém? Porque se eu desejar fazer as coisas que o Senhor pede para mim, eu não faço nunca. Porque minha carne, o desejo da minha carne é oposto à vontade do Espírito. Eu preciso entender isso. E eu preciso começar a ter domínio sobre a minha vida. Quando a carne começar a pedir coisas que você sabe que não é de Deus, não, eu renuncio, eu resisto. Porque o Senhor fala para cada um de nós: nossa, mas a tentação é muito forte. Mas o Senhor fala para a gente, para mim, para você, para cada um de nós: não precisa combater contra o inimigo, resistais e ele fugirá de vós. A fé dá para a gente um poder de resistência. Irmã, eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Olha, desculpe falar, você não tem usado a tua fé, que é o escudo para proteger. Eu não consigo fazer isso. A partir de hoje o Senhor está dando para nós acerca da conversão e do entendimento. Eu consigo. Porque fé é mudar também a palavra, a modo de falar. É mudar o modo de pensar. É mudar o modo de agir. É mudar o modo de se expressar, de fazer. É mudança, mudança, é mudança. Mesmo quando eu entendi que eu cheguei na paróquia, lá não era o lugar para que eu estivesse nesta noite. A Ana saiu lá e me deu um novo endereço. Mas se eu não tivesse dado ouvidos para ela, se eu não tivesse acreditado naquele endereço que ela me deu, e eu tivesse colocado no Waze, no mesmo endereço que estava no meu telefone celular, eu tinha voltado para o mesmo caminho, amém? É preciso mudar de comportamento.
Ai, mas esse irmão é uma bênção, ele faz tanta coisa na igreja, na casa dele, na família dele. Mas o Senhor vai dizer, vai amar ao próximo como a você mesmo. Porque que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a você mesmo? E vai dizer assim, ora, 17, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e esses ao da carne. O Espírito se opõe ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estará mais sobre a lei da carne. E olha o que diz. Ora, as obras da carne são estas. E eu peço que nesse momento, em nome de Jesus, você já vá pedindo para o Senhor vir revelando. Porque hoje é uma noite de fé e conversão, né, irmã? Porque o Senhor quer mudar o nosso comportamento. O Senhor quer mudar os nossos sentimentos. Porque o Senhor troca coração. Porque pela graça, em 1 Pedro 4,4 vai dizer, pela graça é possível viver de forma diferente. E pela fé que o Senhor nos deu, e pela nossa adesão, porque aderimos ao convite e ao chamado de Deus nesta noite, é possível recebermos nessa noite uma graça totalmente capaz de transformar a nossa vida e converter os nossos atos, pensamentos e gestos. E vai dizer assim, ora, as obras da carne são estas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Dessas coisas vos previno. Ou seja, o Senhor está dando para a gente o itinerário. Foge disso. Vos previno. Como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino do céu. Ponto e acabou. Não herdarão. E o Senhor, Ele é reto em tudo o que Ele faz. Que o Espírito Santo de Deus nesse momento, que nós, pela fé que nós recebemos do Senhor, venha já cuidando de cada um de nós. Porque nós precisamos da nossa liberdade. Quando o anjo apareceu para a Virgem Maria, ela acreditou. Mas teve uma palavra que foi decisiva para que ela tivesse uma vida totalmente transformada e totalmente entregue à vontade de Deus. Que sobretudo faça em mim a tua palavra. A palavra do Senhor nesta noite é: abandona esses tipos de pecado, porque senão não herdarão o reino do céu. Não vamos herdar. E nós precisamos da nossa liberdade. E esse é um momento em que somente você pode fazer isso. Você é livre. Você sabe aonde você quer chegar ou aonde você não quer chegar. O Senhor, quando Ele faz para nós esse seminário, nunca é para nos acusar, nunca é para nos expor, mas é simplesmente para nos transformar. Hoje nós estamos no 4º encontro. O primeiro foi o amor de Deus, depois foi Jesus Salvador, depois falou sobre o pecado, Jesus Salvador, e hoje fé e conversão. Então nós estamos no 4º encontro. Quem está aqui desde o primeiro encontro? Quem daqui não estava no primeiro encontro, mas já experimentou o amor de Deus na sua vida? Todo mundo já experimentou o amor de Deus, né? Todo mundo já foi perdoado, todo mundo já foi amado. Quando ninguém conseguiu compreender, o Senhor compreendeu, o Senhor acolheu. Depois, todo mundo aqui teve pecado. Esse é um passo importante para que nós possamos entrar num processo de conversão. Porque diz a palavra do Senhor assim, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos pecado. Tem gente que fala assim, eu não me confesso, eu vou confessar o quê, padre? Se acha santo. Não, nós temos pecado. Mas o Senhor já nos convenceu que o pecado é o mal contra cada um de nós.
O pecado nos veio para nós possamos, para nos empurrar para a perdição. E depois o senhorio de Jesus, Jesus Salvador, que é o Senhor que salva. É o Senhor que conduz. E não tem um outro lugar melhor que nós possamos estar. Nessa noite, o Senhor vai falar no coração de cada um de nós, através desse momento. E a partir desse momento, eu peço em nome do Cristo Senhor, que você entre num processo profundo, contínuo, permanente e perene de conversão. Para que nada, nem outra coisa que não venha da sã doutrina do Espírito Santo, da vontade de Deus para a tua vida, mais venha contra você. Amados, sabe, eu passei por muitas adversidades, tanto quanto vocês. Porque não tem diferença para quem serve e para quem não serve, porque todos nós, os sofrimentos, é algo que todos nós vamos passar, amém? Infelizmente ou felizmente. Mas uma coisa eu posso dizer, que a partir do momento que eu tive encontro pessoal com o Senhor, que eu entrei num processo de conversão, que eu aderi à fé para a minha vida, muitas coisas começaram a mudar na minha casa e na minha família. Claro que tem algumas coisas que ainda não se transformaram, porque existe a consequência do pecado. Tenha paciência, o Senhor vai mudar, mas existe a consequência do pecado. E uma coisa que a partir do momento que eu comecei a descobrir Deus na minha vida, que o Mateus me levava para os grupos de oração, me convidava e falava, a Regina falava para mim assim, porque o Mateus, ele era terrível, gente. Ele pegava e chegava, às vezes no sábado eu tinha saído, eu tinha tomado um monte, eu estava bêbada. E eu acordava a missa, ela era às 9, né, compadre? Era às 9 e eu ia cantar o salmo. E ele buzinava lá, ele via que eu não estava. Ele falava assim, pensava, não falava para mim, a comadre chapou a cara. E ele ia lá montar o som e voltava. Ele batia na porta da minha casa e ele falava, eu não vou embora enquanto você não for, porque não tem quem cante salmo. Eu falava pro meu marido assim, viu, mas você parece o Nércio da Capitinga. Você não se posiciona, você não fala nada para ele. Fala que eu não tô, que eu saí, que eu não vou. Ai, acho chato. E ele ficava lá insistentemente e eu ia. E eu cantava, e eu ficava, e eu fui experimentando a Deus. E ele, que a Regina falava para mim assim, vai ter um retiro, irmã, eu tô precisando tanto, vamos com a gente. Ele sabia que era eu que estava precisando. Amigo em Deus, aqueles que o Senhor não se importa com aquilo que você vai ter que deixar, com pessoas que você vai ter que abandonar, com cercos, com ciclos, com rede que você vai ter que abandonar, porque Deus é fiel. E quando Ele tira algo da tua vida, Ele vai colocar gente, coisas, pessoas e situações muito melhores e superiores, que vai te ajudar num processo de conversão. E eu ia experimentar aqueles retiros, aquela graça. Eu levava meus filhos, eu queria levar meu marido, ele não queria, vai. E eu, quando eu via que estava caindo fogo lá, eu me lembro do primeiro retiro que eu fui tão maravilhada. E eu falava assim, e o Adriano com Farias, recebe o sopro do Espírito Santo. Era lá no Pega Fogo Sorocaba, com o Juninho Pega Fogo. E meu marido foi lá porque eu obriguei. E não aconteceu nada porque fé depende da nossa liberdade. E quando aquele irmão começou lá a soprar e eu vi o povo repousando no Espírito, eu falava assim, derruba ele, Senhor. Ai, Senhor, derruba meu marido, está precisando ser convertido. E eu pedi umas 3, 4 vezes, na terceira ou quarta vez que eu fiz esse pedido, pá! A Regina com o Mateus está aí, testemunha. Virei as pernas para os altos. Naquela época, eu usava um salto 15, 20 e 25. Porque eu tinha uma necessidade de aparecer. De uma estima pública, porque eu ainda não tinha compreendido o quanto Deus olhava e estava comigo. Ele estava com o seu olhar fixo em mim. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que a fé é um dom de Deus. E muitas das vezes eu fazia como Esaú antes de ter essa experiência. Por que eu? Por que meu marido não está? Por que meus filhos não estão? E às vezes por causa de coisas que o Senhor já está trabalhando. Fique em paz, porque o Senhor fala para cada um de nós. A gente só pede coisa básica. Para de se preocupar com o que comer, com o que vestir. Porque isso eu te dou. O Senhor está preocupado com a tua salvação. Com a conversão da tua vida, da tua família. O Senhor quer que mesmo que você com pecado, que você se convertendo, pares, quebre essa cadeia de hereditariedade negativa e de pecaminosa na tua vida, que a partir de você, muitas pessoas são transformadas. A gente faz igual a Esaú. O que me vale a primogenitura? Eu quero um prato de lentilha. E a gente abre a mão da coisa mais preciosa. Se só você caminha na tua família, glória a Deus. Porque crê você e será salvo tu e a tua família. E eu estou aqui felizmente, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Que o Senhor falou, se ficares firmes, basta crer somente.
Porque eu estou preparando para você em Apocalipse 21 um novo céu e uma nova terra. Por isso eu estou aqui com fé, com fé, com fé. E eu te convido nesse momento a se levantar. Basta apenas uma palavra e somos salvos. Mas essa palavra do Senhor acerca da realidade de cada um de nós também depende da nossa liberdade. O Senhor sabe de tudo aquilo que precisamos e que necessitamos. Mas Ele deseja para que nós entremos nessa comunhão. Que a nossa vontade também case com a vontade do Senhor. Eu te convido nesse momento, fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração e fala para o Senhor assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero sim. E assim como Tomé, Senhor, assim como a Priscila, assim vai nos orientando, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Senhor, eu creio. Que caia por terra agora, em nome de Jesus, a cada pessoa, a cada boca proferir, vai falando, eu creio, vai repetindo, repetidamente. E cada palavra, Senhor, cada momento, Senhor, cada pessoa está falando nesse momento, eu creio, caia por terra todo espírito de incredulidade, todo espírito de apatia espiritual, todo espírito de esfriamento espiritual, nesse momento, ao declararmos juntos, porque onde dois ou mais estão unidos, com o mesmo propósito, nós declaramos com os nossos lábios, com a nossa liberdade, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, que caia por terra todas as cadeias que nos impediam de avançarmos na fé, pessoas que estavam com paralisia espiritual, não conseguiam mais orar, não conseguiam mais comungar com fé, não conseguiam mais fazer nada acreditando, estava no automático, em nome de Jesus, cai por terra nesse momento, e nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E eu te convido também, é o que o Senhor coloca ao coração, que você possa, orientados e conduzidos pelo Espírito Santo, acerca daquilo que o Senhor deseja que você mude para a sua total conversão, que você procure os sacramentos da reconciliação, que você procure um sacerdote, confesse os seus pecados, porque assim como eu falava, que eu confessava, chorava meus pecados, até que um dia o Padre Isaac falou para mim assim: pecado confessado não tem mais substancial. A partir daquele momento que eu entendi que o meu pecado já foi perdoado, eu parei de me culpar e comecei a trabalhar. O meu passado eu não toco mais nele, não posso mais chegar. Porque muitas vezes a gente fala, se eu pudesse voltar atrás, nós não podemos. Mas o Senhor preparou algo muito maior para a gente que está à nossa frente. E Ele precisa e quer contar com a nossa ajuda. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.